Oi pessoas, tudo certo com vocês? Eu sou a Dani Carlin do blog Falando Pelos Cotovelos e hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto de mães. Vamos falar de mãe para mães, de mãe para mães, na verdade. Vim aqui toda a caráter, eu coloquei até um colarzinho de pérolas, uma blusinha de poá para ficar parecendo mais mãe, mais séria, para falar aqui sobre meu dente tá sujo, será? Espero que não. Coloquei um batonzinho e tal. Para falar sobre lição de casa. Gente, que tormento que é na nossa vida lição de casa. Eu não sei o que é pior. Lição de casa na época que a gente tinha que fazer lição de casa, ou lição de casa agora que a gente tem que olhar se os nossos filhos estão fazendo lição de casa. Eu não sei o que é pior, fala pra mim. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários dizendo pra mim o que é pior. Fazer lição de casa ou olhar se os filhos estão fazendo lição de casa. Porque eu estou na faculdade e eu tenho lição de casa pra fazer. E eu acho que é muito melhor fazer a lição de casa do que correr atrás deles pra fazer lição de casa. Então pensem nisso aqui e me falem o que vocês acham. Não esquece de deixar o comentário aqui, hein? E deixa o joinha também, não esquece. Problemas de lição de casa dos filhos. Primeiro, no começo, a lição de casa vem pra gente também, vocês já perceberam? Ai, recorte do jornal, a figura não sei o quê. Recorte do jornal, a palavra não sei o quê. Gente, é óbvio que os professores sabem que quem vai ajudar, quem vai ir atrás desses recortes, quem vai ir atrás dessas revistas, quem vai ter que ir atrás dessas coisas é a gente. Eles não vão fazer isso. Mesmo que a gente queira deixar eles fazer, primeiro a gente vai procurar, primeiro a gente vai ver se aquela revista tem, primeiro a gente vai ver se tá tudo certo, pra depois entregar na mão deles. Quer dizer, a lição de casa é nossa. Aí você fala, gente, eu já passei por isso. Eu não tô mais no primeiro ano, eu não tô mais no segundo ano, eu já passei por isso, eu não quero mais. Né? Eu acho que é um castigo porque a gente fez isso com as nossas mães e agora a gente tem que passar por isso também, porque não é possível uma coisa dessa. E quando você tem que levar coisas pra escola, juntar semente, juntar folha de não sei o que, você fala, amigo, eu não tenho nada disso em casa. A minha mãe, pra vocês terem uma ideia, ela cimentou o jardinzinho que tinha em casa. Não tem semente, não tem nada. Aí você tem que caçar a semente, você tem que caçar as coisas. Gente, é o fim da picada. Botão, você tem que caçar botão. Você sai arrancando botão da sua própria roupa pra terminar a bendita da lição de casa e você fica sem os botões da roupa. Você fica... Deve ter uma roupa que tem um botão que é só de enfeite, meu Deus do céu, que ninguém vai perceber se eu arrancar essa diabo desse botão. Aí você vai arrancar o samba do botão pra mandar para a lição de casa. Gente, só Deus na causa. Aí eles crescem. Aí vem as lições de casa mais pesadas. Mais pesadas assim, né? Que tem que escrever, que tem que fazer uma conta, que tem que não sei o quê. Aí começa, você manda. Eu tive duas experiências muito diferentes, vou ser bem sincera com vocês. A Clara é simples e rápido. Você só tem que lembrá-la. Clara, você tem lição pra fazer? Vou ver. Ela vai lá. Tenho. O que é? É isso. Blá, fez. Se ela precisar de alguma ajuda, ela vem. Não tô entendendo isso. Me ajuda? Você vai lá e ajuda. Ah, tá. Já entendi. Ela fez, acabou. Ela é muito assim. Tem que fazer? Eu vou lá, faço, terminou. Só que ela é um pouquinho esquecida. Então eu tenho que ficar no pé. Você tem lição? Você tem lição pra hoje? Você tem lição pra... Eu falo pra ela, uma professora mandou a lição, já faz, porque se acontecer alguma coisa mais pra frente, você já tá com a lição feita. Então eu pego no pé dela pra ela fazer sempre a lição logo que a lição chega. Ela fica meio bravinha, ela queria fazer a lição no dia anterior, mas ela acaba obedecendo. Agora com o João, nossa, até hoje ele tá no 9º ano e é difícil, porque às vezes ele não entrega a tarefa de casa. Mas era muito difícil, então eu vi uma amiga esses dias comentando que era um desgaste para ela fazer a lição de casa com a filha e tal, e ela contando foi assim tão parecido com o que eu vivi, que aí eu lembrei e falei, não, eu tenho que fazer esse vídeo, porque com o João era assim, você falava, tem que fazer tal exercício, tem que responder tal questão, então vamos conversar sobre o exercício e tal, você vai responder? Vou. Aí você deixava ele ali na cadeira e ia fazer alguma coisa, quando você olhava, passou meia hora, ele tinha escrito 3 palavras. Aí você falava, João, pelo amor de Deus, João, faz logo esse exercício. Mas é que eu tô não sei o que, e bababá, e aquilo não rendia.
e ele olhava pro céu, pro mar, pras estrelas e não ia. Você tinha que ficar do lado ali, falando escreve, e lendo, e ditando, e falando pra ele escreve, volta aqui, traz, vem de volta pra terra, vamos fazer esse exercício, e vamos... Meu Deus, será que é porque eu tô falando mal? Tô falando mal não, tô só contando. E dispersava, assim, e era muito, muito engraçado, porque eu tendo a dispersar muito, então eu nem brigava muito, porque eu falava, puta, eu sou igualzinha, sabe? Sabe quando você tem aquele sentimento de culpa, que você tá fazendo a lição e de repente você tá fazendo alguma coisa e de repente você tá pensando, puta, sei lá, em qualquer outra coisa que não seja lição, sabe? Eu sou bem assim também. Então eu não tinha nem muito... Eu não me sentia nem... assim... no direito de falar alguma coisa, sabe? Me sentia meio... eu nem faço nada porque eu sou pior. Mas, assim, era muito cansativo. E também era difícil, assim, ele tinha uma... Como ele viajava muito, então às vezes eu falava, olha, isso é isso. Então, isso... Ele falava, ah, é aquilo. Ou não, o quê? Gente, era muito penoso. Era penoso fazer lição. Era uma coisa que doía, porque demorava. Porque era assim, era aquela lição que você olhava, por exemplo, que a Clara faz em 10 minutos, ele demorava 3, 4 horas pra fazer. Então era uma coisa que era muito penoso, era triste, era angustiante, era difícil. E aí você fica com vontade de estrangular a criatura, mas você não pode, né? Você tem que ter, aí você fica com vontade de estrangular a professora que manda tudo aquilo de lição. Mas você também não pode, porque faz parte, né? Aí é interessante, eu tava vendo, falando nisso, né? Aí eu queria até conversar e tal, e ver, porque todo mundo diz que a lição de casa é importante pra fixar, é importante pra levantar dúvidas, né? Porque é nesse momento que você vai fazer que fala, ué, mas e aí? E aí surgem as dúvidas e tal. E eu tava vendo um documentário esses dias, do Michael Moore, eu até comentei aqui, o Invasor Americano, fiz um vídeo falando, e ele tava vendo algumas coisas em outros países, né, ideias boas de outros países, e ele foi na Finlândia, e uma coisa que eles não têm lá, eles são de casa. E isso foi colocado como uma coisa boa, e eu fiquei aqui pensando, né, como seria, assim, não ter essa lição de casa? O que substitui isso, né? O que seria interessante? Porque às vezes é tão penoso, será que não seria interessante também ir lá como um invasor brasileiro e tentar descobrir qual é a pontinha que resolveria esse probleminha aí, que as crianças conseguiriam ter conseguiriam fixar, conseguiriam ter essa solução de dúvidas e ao mesmo tempo não ter esse peso, porque pensando bem, você pensa, a criança fica de 4 a 5 horas na escola, ainda tem que chegar em casa e ficar mais um tempão estudando, mais um tempão fazendo lição, e é complicado mesmo, né? Ainda mais eu fico pensando assim, por exemplo, o João faz futebol, a Clara ainda não faz nada, vou colocar ela pra fazer alguma atividade diferente agora, mas você fica pensando, já tem tanta atividade, tanta coisa pra fazer, ainda tem mais lição, é tão cansativo pra eles, né? Eu fico imaginando se não teria outra saída, sei lá, alguma coisa diferente, porque essa geração é tão diferente, né? Eles aprendem de tantas formas diferentes, talvez achasse alguns vídeos no YouTube, fazer alguns tutoriais, algumas coisas que eles vissem de forma mais lúdica, assim, pela internet e que pegassem mais do que ficar lá em cima do caderno, tendo que anotar, tendo que fazer aquelas coisas, sabe? Fazer de uma forma que fosse mais interativa, que fosse mais... que chamasse mais a atenção deles, né? Porque eu acho que o que você vê muito, que é até o que essa minha amiga estava reclamando e eu vejo que tem muito pelo que as mães falam e tal, é justamente essa da criança não conseguir ficar lá em cima mais aquele tempo, fora o que ela já ficou tanto tempo, conseguir ficar lá mais aquele tempo em cima daquele caderno para fazer mais lição, né? Eu acho que o pessoal podia apostar nisso daí, em algumas coisas diferenciadas aí para essas crianças mais
interativas, né? Quem sabe. Mas é isso que eu queria falar. Paciência, mães. Essa fase passa. Às vezes piora. E vem todo aquele... Porque eu ainda tenho todas aquelas ocorrências do João de não entregou a lição de casa. Mas eu acho que sempre tá conversando, tá explicando da importância, né? Para os pequenininhos é mais fácil, porque você fala, tem que fazer e tal, e quando eles crescem, faz parte da nota, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui, por mais que ele fale, mas eu não entendo, porque isso daí é muito ruim, e é muita coisa e tal, a gente fala, mas olha só, é um contrato, né? Você sabe que faz parte da nota, você sabe que faz parte da sua avaliação, e isso vai contar pra você e pode fazer falta. Então, vai lá e faz o que tem que fazer e pronto. É igual quando você estiver trabalhando, é igual... É assumir contratos, é assumir responsabilidades. Essa é a sua parte que você tem que fazer. E quando ela mudar, aí quando vê que se alguém resolver mudar e tal, essa é a sua parte, então faça. E se algum dia mudar pra pior ou pra melhor, aí a gente vê se aceita ou não essa parte que você tem que fazer e segue em frente. Então, se você gosta do colégio, gosta das outras coisas, assuma os ônus também, não só os bônus. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Compartilhe aí com as amigas que também sofrem com essa vida de lição de casa, com os filhos, que ninguém merece. Eu, graças a Deus, tô numa fase de sorte, porque apesar de eu ter que dar uns puxão de orelha no João de vez em quando, pelo menos a Clara vai que vai. Então, compartilha, dá o seu joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, que tem vídeo aqui 3 vezes por semana. Aproveita para assistir os vídeos recomendados que estão por aí. Um grande beijo e até o próximo.